O escândalo do IPVA em São Paulo. Como a Toyota se tornou a única beneficiada. Essa história ainda vai dar muito pano para a manga. Como uma decisão do governo de São Paulo acabou beneficiando apenas uma montadora na isenção do IPVA para carros elétricos e híbridos. Imaginem só, é dezembro de 2024 e o governo de São Paulo solta uma bomba. Eles anunciam que veículos híbridos terão desconto no IPVA de 2025. Mas calma lá, e os carros elétricos? Esses ficaram de fora? Todo mundo ficou tipo, ué, como assim? O governador, Tarcísio de Freitas, todo empolgado, solta essa pérola. Temos a GM, a GWM, a Toyota e a Volkswagen que vão produzir híbridos em São Paulo. Não vamos dar isenção de IPVA para carro produzido na Bahia ou no exterior. Será que isso é o que chamamos de tiro no pé? O IPVA é dividido entre o Estado e o município. O que o governo de São Paulo propôs foi um desconto na parte estadual do imposto. Parece legal, né? Mas aí vem o detalhe. Só para carros híbridos flex ou a etanol, custando até R$250 mil. Já dá para ver que a coisa está ficando seletiva, não é? Agora, preparem-se para a cereja do bolo. O governador se esqueceu ou fingiu não conhecer a Lei 5.172/66, que trata de como os impostos devem funcionar no Brasil. E adivinha? Ela diz que é proibido fazer diferença de imposto baseado na origem do produto produzido no país. Imagina só, você tem dois carros idênticos, um feito em São Paulo e outro na Bahia. Pela lei, eles deveriam pagar o mesmo imposto. Mas o governo de São Paulo queria mudar isso. É como se eles estivessem dizendo, se não é feito aqui, não tem desconto. Explicado o cenário, a história vai ficando mais interessante. O governo de São Paulo, vendo que não podia simplesmente dizer só carro daqui, bolou um plano digno de filme de Hollywood. Eles criaram uma lista de requisitos tão específica que, coincidentemente, só os carros da Toyota se encaixam. Vamos ver essa lista. Tem que ser híbrido com motor elétrico e a combustão, usando etanol ou flex. Não pode custar mais de R$250 mil. Até aí, tudo bem. O motor elétrico precisa ter no mínimo 54 cavalos de potência. O sistema elétrico tem que ter tensão mínima de 150 volts. Precisa recuperar energia para as baterias. Parece uma lista inocente, não é? Mas é exatamente aí que está a genialidade ou a malandragem, dependendo do ponto de vista. E adivinha quem se encaixa perfeitamente nessas regras? Isso mesmo, apenas dois modelos, o Toyota Corolla Hybrid e o Toyota Corolla Cross Hybrid, ambos feitos em Surpresa, São Paulo. Vamos analisar por que os outros ficaram de fora. Caoa Chery Tiggo 5X e Tiggo 7 Hybrid, motor elétrico fraquinho demais e tensão baixa. Fiat Pulse e Fastback, mesma história, sistema híbrido leve que não se encaixa. Kia Stonic também usa sistema híbrido leve. GWM Raval H6, BYD Song King, esses até têm potência, mas só usam gasolina. Caoa Chery Tiggo 8 Hybrid. Além de só usar gasolina, custa mais de R$250 mil. É como se o governo tivesse feito um terno sob medida para a Toyota e só ela conseguisse vestir. Agora, vamos pensar nas consequências disso. Primeiro, é um golpe duro para a concorrência. Imagina você ser uma montadora que investiu milhões em carros híbridos e de repente ver que só sua concorrente vai ter benefício fiscal. É de deixar qualquer CEO de cabelo em pé. Para os consumidores, isso pode significar uma redução artificial de opções. Se você quer um carro híbrido com desconto no IPVA em São Paulo, bem, você só tem duas opções, ambas da Toyota. Isso pode levar a um aumento de preços, já que a Toyota terá menos pressão competitiva. E tem mais, essa decisão pode desencorajar outras montadoras de investir em tecnologias híbridas e elétricas em São Paulo.
Por que gastar dinheiro em pesquisa e desenvolvimento se você não vai ter os mesmos benefícios fiscais? Essa situação levanta questões éticas importantes. Por um lado, temos o argumento do governo de que isso incentiva a produção local e gera empregos. Por outro, temos o princípio da livre concorrência sendo claramente violado. É como se o governo estivesse dizendo: olha, a gente quer carros ecológicos, mas só se forem feitos aqui. Isso pode soar bem para quem está pensando em empregos locais, mas é um tiro no pé quando pensamos em inovação e competitividade global. Não podemos esquecer do elefante verde na sala: o impacto ambiental. A decisão de excluir carros elétricos desse benefício é, no mínimo, questionável. Afinal, se o objetivo é reduzir emissões, por que não incluir os veículos que não emitem nada? Isso levanta a questão: será que essa decisão foi realmente pensada para beneficiar o meio ambiente ou foi mais uma jogada econômica disfarçada de verde? Imaginem só o clima nas salas de reunião das outras montadoras quando essa notícia caiu. Deve ter sido tipo aquela cena de filme onde todo mundo fica boquiaberto olhando para a TV. A GM, que foi mencionada pelo governador como uma das que produziriam híbridos em São Paulo, deve estar coçando a cabeça. Eles investiram em tecnologia híbrida, mas não se encaixam nos critérios. É como ser convidado para uma festa e descobrir que a entrada é só para quem está de verde. A Volkswagen, outra gigante mencionada, também ficou de fora. Eles devem estar se perguntando se vale a pena continuar investindo em híbridos em São Paulo ou se é melhor focar em outros estados. E as marcas chinesas? BYD e GWM devem estar repensando suas estratégias para o Brasil. Afinal, se você não pode competir em igualdade de condições, por que se dar ao trabalho? E você, caro consumidor, como fica nessa história toda? Por um lado, se você estava de olho em um Corolla híbrido, parabéns! Você acaba de ganhar um desconto no IPVA. Mas e se você queria um outro modelo híbrido? Bem, você terá que pagar o IPVA cheio ou mudar seus planos. Isso cria uma situação estranha no mercado. Imagine você indo a uma concessionária e o vendedor dizendo: olha, esse carro aqui é ótimo, mas se você comprar o da Toyota, vai pagar menos imposto. É como se o governo estivesse no showroom, apontando para qual carro você deve comprar. O futuro da mobilidade em São Paulo? Para onde vamos? Essa decisão levanta questões sérias sobre o futuro da mobilidade em São Paulo. O Estado, que sempre foi um polo automotivo, está mandando uma mensagem clara: queremos carros ecológicos, mas nos nossos termos. Isso pode ter consequências de longo prazo. Outras montadoras podem decidir investir em estados com políticas mais abertas. Imagine São Paulo perdendo sua posição de liderança no setor automotivo por causa de uma política mal pensada. E quanto à inovação? Se só um tipo muito específico de tecnologia é beneficiado, isso pode frear o desenvolvimento de novas soluções. É como se estivéssemos dizendo para os engenheiros: parem de inventar, já temos o que queremos. Agora vamos falar de algo sério: a legalidade dessa decisão. Lembram da lei federal que mencionamos lá no início? Pois é, ela ainda existe. O que o governo de São Paulo fez foi criar uma regra tão específica que tecnicamente não viola a lei, mas na prática, isso abre um precedente perigoso. Se outros estados começarem a fazer o mesmo, podemos ter uma guerra fiscal maluca, onde cada estado cria regras para beneficiar suas montadoras favoritas. Imagina a bagunça. Existe a possibilidade de essa decisão ser contestada judicialmente. Outras montadoras, ou até mesmo associações de consumidores, podem entrar com ações alegando que a medida é discriminatória. Se isso acontecer, podemos ter um imbróglio jurídico que vai durar anos. A forma como essa história está sendo contada na mídia é fascinante.
Alguns veículos estão focando no aspecto econômico, outros no ambiental. É como se cada um estivesse vendo um pedaço diferente do elefante. A opinião pública também está dividida. Tem gente comemorando o incentivo à produção local, enquanto outros estão criticando o que veem como favoritismo. As redes sociais estão fervendo com debates sobre o assunto. Isso mostra como uma decisão aparentemente simples sobre impostos pode se tornar um tema complexo que toca em questões de economia, meio ambiente, ética e política. O caso de São Paulo serve como um estudo de caso interessante para outros estados e até mesmo outros países. Ele levanta questões importantes sobre como incentivar a indústria local sem violar princípios de livre mercado e sem desencorajar a inovação. Outros governos estão certamente observando de perto para ver como isso vai se desenrolar. Será que veremos políticas similares em outros lugares? Ou será que São Paulo servirá como um exemplo do que não fazer? Olhando para o futuro, podemos esperar alguns desdobramentos interessantes. Outras montadoras podem pressionar por mudanças na lei ou por benefícios similares. Pode haver um aumento nas vendas de Corollas híbridos em São Paulo. Outras montadoras podem repensar seus planos de produção de híbridos no estado. No fim das contas, o que vimos aqui é um exemplo perfeito de como políticas públicas podem ter consequências inesperadas e de longo alcance. O que começou como uma tentativa de incentivar carros mais ecológicos acabou se tornando uma discussão sobre protecionismo, livre mercado e o futuro da indústria automotiva. Esta história nos mostra que, no complexo mundo da política e dos negócios, raramente as coisas são simples ou diretas. Cada decisão tem ramificações que afetam diferentes grupos de maneiras diferentes. Como consumidores e cidadãos, é importante estarmos atentos a essas questões. Afinal, são nossas escolhas e nossa voz que, no final das contas, moldam o mercado e influenciam as políticas públicas. E você, o que acha de tudo isso? Concorda com a decisão do governo de São Paulo ou acha que ela deveria ser revista? Deixe seu comentário abaixo e vamos continuar essa discussão. Não se esqueça de dar like, se inscrever no canal e ativar as notificações para ficar por dentro de todas as novidades do mundo automotivo. Até o próximo vídeo.